Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos falar sobre funções lineares. Funções lineares são funções da forma f de x é igual a vezes x com a diferente de zero. Elas fazem parte do grupo de funções polinomiais do primeiro grau, que são funções da forma f de x é igual a ax mais b com a diferente de zero. Nós já estudamos funções polinomiais do primeiro grau em vídeos anteriores e vimos que os gráficos são retas crescentes ou decrescentes, dependendo do coeficiente angular. Se o a é positivo, a reta ela é crescente. Se o a é negativo, a reta é decrescente. O fato de não aparecer o coeficiente linear aqui na frente só quer dizer que esse mais b aqui, que é o coeficiente linear, é igual a zero. E o que vai acontecer? Se o coeficiente linear é igual a zero, a nossa reta, que é crescente ou decrescente, vai cortar o eixo y na altura zero. Então, a interpretação do coeficiente linear é essa. É onde a reta corta o eixo y. Se ele vale zero, quer dizer que a reta vai cortar o eixo y na altura zero. A altura zero, cortando o eixo y, vai ser justamente a origem. Então, se a reta for crescente, ela vai ser uma reta crescente que passa pela origem. E se a reta for decrescente, ela vai ser uma reta decrescente que passa pela origem. Bom, então, por exemplo, uma função linear f de x é igual a 6x é uma função linear desse tipo. O gráfico é desse tipo. Já uma função f de x é igual a menos 2x, o gráfico é um gráfico desse tipo. Uma reta decrescente que passa pela origem. Então, esse é o primeiro resultado importante. Gráficos de funções lineares são retas crescentes ou decrescentes que passam pela origem. E o que vai determinar se é crescente ou decrescente é o coeficiente angular, assim como já era para as funções polinomiais do primeiro grau. Bom, a segunda coisa importante sobre as funções lineares é a seguinte: se uma função, se f, está faltando aqui, se f é uma função linear dada por f de x igual a x, ou seja, é uma função linear, lembrar que toda função relaciona dois conjuntos, conjunto x e conjunto y, e a função relaciona esses conjuntos. Então, se uma função é linear dada por f de x é igual a vezes x, as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Então, essas duas coisas que a função está relacionando são diretamente proporcionais. E regra de 3 direta pode ser utilizada para resolver problemas relacionados com a função. Nesse caso, o coeficiente angular, que é justamente esse a, ele é chamado de constante ou coeficiente de proporcionalidade. Segunda observação, atenção, este é o único caso em que podemos utilizar a regra de 3 em problemas envolvendo funções. Então, muito importante isso. Só pode usar a regra de 3 para resolver problema envolvendo funções se a gente tiver certeza que a função que está envolvida é uma função linear, ou seja, é uma função da forma f de x é igual a vezes x. Vamos ver isso através de um exemplo. Um exemplo clássico, um exemplo bem simples, que não precisa resolver da forma que eu vou resolver aqui, porque é um exemplo bem simples, mas nós vamos ver como essa observação pode ser utilizada. No movimento retilíneo uniforme, a distância percorrida depende do tempo de acordo com a lei distância em função do tempo é igual a velocidade vezes o tempo, em que a velocidade em que v é a velocidade constante do movimento. Então, a gente tem, com letras diferentes, uma função linear. f de x é igual a vezes x.
A diferença é que o nome da função não é f, a função é distância. Além disso, a variável não é x, a variável é tempo. Então, a gente tem uma constante, no caso geral é a, no nosso caso a velocidade é constante, e de novo aparece a variável, no caso t, e no caso geral x. Ou seja, nós temos ali uma função que é sim uma função linear. Distância em função do tempo é igual a velocidade vezes o tempo, ou f de x é igual a vezes x. Como é um problema que tem um contexto, as letras utilizadas aí têm a ver com o contexto. Bom, um carro em movimento retilíneo uniforme percorre 120 km em 2 horas. Qual é a distância percorrida em 2 horas e meia? Bom, tem dois jeitos de resolver esse problema. O jeito 1 é a gente utilizar a informação do enunciado de que quando o tempo é igual a 2, ou seja, em 2 horas, a distância é igual a 120. E aí a gente joga e descobre o valor da velocidade. Então vamos jogar na fórmula. Eu sei que quando o tempo é igual a 2, vamos jogar na fórmula. Velocidade vezes 2. A resposta, que é a distância, é igual a 120. E aí eu descubro que V é igual a 120 dividido por 2, que é igual a 60. E aí, como as unidades são quilômetros e hora, né? Aqui eu estou dividindo 120 quilômetros e aqui eu estou dividindo hora. Quando a gente divide quilômetro por hora, inclusive, a gente descobre que a velocidade é 60 quilômetros por hora. Bom, feito isso, eu descobri qual é a lei de formação da função. A distância, eu descobri que V vale 60 e agora eu tenho a fórmula completa da função. Agora eu consigo calcular a distância percorrida em qualquer tempo. Se eu quero calcular a distância quando t é igual a 2,5, basta eu calcular a distância quando t é igual a 2,5, é 60 vezes 2,5. 60 vezes 2,5. Agora é só fazer a conta. 150. Então, a distância é igual a 150. E aí coloca a unidade do exercício para a distância é quilômetros. Bom, o jeito 2 de resolver esse exercício é você enxergar que essa relação aqui, essa função, é uma função linear. Bom, porque ela é uma função da forma... não é da forma f de x é igual a x, mas eu já expliquei só que as letras estão trocadas, né? Em vez de usar a, está usando v, em vez de usar x, está usando t, e em vez de usar a letra d, está usando a letra, em vez de usar a letra f, está usando a letra d. Bom, mas a relação ali é a expressão de uma função linear. E a nossa observação diz que quando a função é linear, eu posso usar a regra de 3 para resolver o problema. Então, nesse caso, como que eu utilizo a regra de 3? Então, faço uma tabelinha de... Para cada tempo, eu tenho uma distância. O enunciado falou que quando o tempo é igual a 2, a distância é igual a 120. Quando o tempo é igual a 2,5, a distância é x. Regra de 3 direta. Regra de 3 direta é fazer essa diagonal... O produto dessa diagonal é igual ao produto dessa diagonal. Então, 2x é igual a 2,5 vezes 120. 2,5 vezes 120. Bom, 2,5 vezes 120. 5 vezes 2, 10, 600, 2 vezes 0, 2 vezes 2 e 2 vezes 1 dá uma casa decimal, dá 300.
Então, 2x é igual a 300, x é igual a 300 dividido por 2, que é igual a 150, unidade de distância, quilômetros no exercício. Então, dá para resolver esse exercício de duas maneiras diferentes. Ou você utiliza sem usar a regra de 3, ou se você quiser, você pode usar a regra de 3. E por que você pode usar a regra de 3? Porque nós estamos no único caso de exercício envolvendo função que pode usar a regra de 3, que é quando a função é uma função linear, ou seja, é uma função da forma f de x é igual a vezes x.